Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, vamos então dar sequência à nossa aula de anatomia do sistema cardiovascular. E agora, na nossa aula, a gente passa a observar a anatomia interna do coração. Então, anteriormente, nós tínhamos visto, a anatomia externa dessa musculatura cardíaca, onde nós observamos então as artérias, as veias que drenam e irrigam o coração. Vimos também as artérias e veias, que são os vasos da base por onde esse coração se conecta, com o corpo humano de um modo geral. E agora, na nossa aula, a gente faz o nosso foco para a anatomia interna do coração. Pessoal, a anatomia interna da musculatura cardíaca é uma parte da matéria mais simples do que vocês estavam vivendo comigo até agora, onde nós tínhamos várias estruturas e daí por diante. Nessa parte, agora que a gente se encontra, nós vamos conhecer estruturas que têm uma relação direta, mais com a funcionalidade ou a permissão da passagem do sangue pelo segmento. Mas não se enganem, pessoal, daqui a pouco a gente começa a falar de circulações e de outras vertentes aí desse sistema cardíaco e a nossa matéria vai voltar a se aprofundar, ok? Bom, então, como nós vimos anteriormente, o coração ele é dividido em câmaras cardíacas, que são átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essas câmaras cardíacas, elas estão divididas uma vez que nós apresentamos os septos. Septos são paredes musculares que dividem cada câmara cardíaca. Pensando em um círculo, os septos são as paredes que vão dividir o nosso coração. Nós temos, pessoal, 3 septos existentes, sendo que o terceiro, ele se subdivide em direito e esquerdo. Então, olha lá. Superiormente, lá no átrio, dividindo o átrio direito do átrio esquerdo, nós temos o septo interatrial. O septo interatrial, pessoal, vou tentar usar uma imagem para que a gente possa observar, é essa parede que vocês estão observando aqui dentro do átrio. Essa parede, ela está então dividindo o átrio direito do átrio esquerdo. Daí o termo septo interatrial. Ok, pessoal? Septo interatrial. Inferiormente, agora, dividindo o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, então dividindo o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, nós temos o septo interventricular. O septo interventricular, como nós estamos falando, ele divide o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. O septo interventricular, pessoal, ele tem uma importante função nesse nosso coração, nessa região ventricular, ok? O septo interventricular, se vocês observarem, ele tem uma constituição muito parecida da musculatura cardíaca do lado do ventrículo esquerdo. E isso, pessoal, é fundamental para o nosso coração. Quando a gente observa essa musculatura bem desenvolvida do septo interventricular, ela acontece uma vez que o septo interventricular, ele forma uma parede, não só
dividindo o ventrículo direito do esquerdo, mas forma essa parede fazendo uma força, fazendo com que essa parede se torne rígida o suficiente para evitar que a pressão do lado esquerdo se sobreponha ao lado direito. Como assim, professor? Pessoal, isso é física. Se eu tenho aqui uma pressão maior, um gradiente de pressão maior do que o meu outro lado, meu lado contralateral, o que a física diz para nós? Que toda pressão, que toda região de maior pressão, ela doa essa pressão para a região de menor pressão. No caso, o ventrículo esquerdo, por ter maior pressão que o ventrículo direito, ele doaria a pressão do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, equilibrando, então, as pressões dentro do coração. Entretanto, pessoal, isso não pode acontecer. Nós não podemos ter essa visão acontecendo no coração. Por quê? Porque o lado direito, ele necessita ter menos pressão do que o lado esquerdo. Isso já é claro. Uma vez que o lado esquerdo, ele manda o sangue para todo o corpo, como nós vimos a partir da artéria aorta. E se o lado esquerdo tiver a mesma pressão que o lado direito, por só mandar o sangue para o pulmão, ou faria pressão por demais, ou o lado esquerdo faria pressão por de menos. Para evitar, então, essa troca de pressão existente e manter a pressão de forma equilibrada entre o lado direito e o lado esquerdo, o que nós observamos? Nós observamos, então, que o septo interventricular, ele contrai essa parede, ele torna essa região uma região bem rígida, e essa região bem rígida, ela faz com que as pressões do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo se isolem. Então, o meu lado direito, ele não passa pressão, ele não sofre influência pressórica do meu lado esquerdo e assim por diante. Porque o septo interventricular, essa musculatura, ela contrai, e por ela estar contraída, ela evita que haja então essa influência pressórica entre um lado e o outro. Ok, pessoal? Bom, por fim, nós temos mais um septo, que é o septo atrioventricular. O septo atrioventricular é o septo que está presente aqui e divide o coração entre superior e inferior. O septo atrioventricular, ele divide o átrio do ventrículo. O septo atrioventricular é outro septo, pessoal, importante para nós dentro da anatomia. Vou acelerar um pouquinho minha aula e depois eu retorno. O septo atrioventricular, ele está aqui. E se vocês observarem, os septos atrioventriculares, eles estão juntos com essa estrutura de tecido fibroso. Vou adiantar um pouquinho só para que a gente possa observar melhor. Aqui, pessoal. Então, o septo atrioventricular, ele está junto com essa estrutura de tecido fibrosa, de tecido conjuntivo fibroso, denso. E olha que interessante, pessoal. Esse tecido fibroso que está no septo atrioventricular, ele forma para nós uma principal estrutura no coração, que é o esqueleto fibroso do coração.
O esqueleto fibroso do coração, ela é uma parte fundamental da nossa aula, porque o esqueleto fibroso do coração é a parte de origem de todo o músculo cardíaco. Todo o músculo cardíaco, então, pessoal, eles saem desse esqueleto fibroso. Ele tem início ou término no esqueleto fibroso. Basicamente, o que nós estamos falando, pessoal, é que eu tenho aqui um tecido e o músculo cardíaco, então, ele sai, forma a câmara e se reinsere nesse esqueleto fibroso. Esse esqueleto fibroso que está no septo atrioventricular. E mais importante que isso, pessoal, esse esqueleto fibroso, ele é fundamental porque ele permite que haja inserido nele as válvulas cardíacas, as válvulas, que estão na região atrioventricular realmente, e também as válvulas, que também fazem parte dessa estrutura anatômica. Então nós temos as válvulas e as válvulas. As válvulas estão aqui, válvula tricúspide e válvula mitral, e aqui as válvulas, válvula semilunar pulmonar e válvula semilunar aórtica. Vou deixar ainda as válvulas para que a gente comente logo, porque esse esqueleto fibroso, ele forma mais um ponto fundamental nessa estrutura cardíaca. O esqueleto fibroso, por ser um tecido conjuntivo, então eu não estou vendo um tecido muscular, ele isola eletricamente o átrio do ventrículo. Então o átrio direito e esquerdo, ele não se comunica por vias musculares com os ventrículos. E essa comunicação não acontece, pessoal, porque os átrios, eles estão separados do ventrículo pelo esqueleto fibroso. Basicamente, eu estou observando isso aqui, pessoal, ó. Um esqueleto fibroso, os átrios e os ventrículos próximos, mas não se encostando, não tendo um contato direto entre essas estruturas, ok? Pessoal, desculpem pelo desenho, mas só para que a gente possa entender. Então, ele evita que haja comunicação do músculo cardíaco atrial com o músculo cardíaco ventricular, ok, pessoal? Esse esqueleto fibroso, ele apresenta, então, o trígono fibroso direito, e aqui está errado, tá, pessoal? O trígono fibroso esquerdo, que é toda essa região. Temos ainda, pessoal, os anéis fibrosos nesta estrutura, nessa parte. Então, olha lá, esse esqueleto fibroso, além dele permitir a fixação da musculatura, ele ainda isola essa musculatura atrial em relação ao ventrículo. Outro ponto importante para que a gente possa destacar, pessoal, sobre esse esqueleto fibroso, é que ele forma, então, a válvula mitral e a válvula tricúspide. Válvula mitral está do lado esquerdo do coração. É chamado de válvula mitral bicúspide, porque essa estrutura só apresenta duas cúspides, ok? E a válvula tricúspide, o próprio nome já diz, apresenta três cúspides. O que são as cúspides? Essa região de tecido fibroso que fecha a entrada e a saída da região atrial e da região ventricular. Ainda, pessoal, nós temos a válvula semilunar aórtica
e a válvula semilunar pulmonar. A gente está observando aqui, pessoal, o coração, e aí me desculpem na outra imagem quando eu acho que eu me referi invertendo a estrutura, é porque aqui está a região anterior do coração, ok? Essa é uma imagem um pouco difícil de distinguir o que é anterior e o que é posterior. Então olha lá, válvula semilunar aórtica, válvula semilunar pulmonar. Mas se a gente observar na anatomia externa desse coração, pessoal, olha lá, como nós havíamos visto, ok? Válvula semilunar pulmonar do lado direito e válvula semilunar aórtica do lado esquerdo, ok, pessoal? E se vocês observarem nessa imagem, a artéria pulmonar ela está saindo acima da artéria aorta, ok? Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula, onde a gente vai começar a observar as estruturas internas, continuar falando, né, das estruturas internas desse nosso coração. Um grande abraço a todos.